vamos abrir nossas Bíblias lá no livro de Efésios, capítulo 6. Enquanto você procura, quero cumprimentar aqueles que nos visitam nessa noite, nossos convidados. É muita alegria para a gente conhecer aqueles que estão pela primeira vez. Por acaso tem alguém pela primeira vez? Levante sua mão, temos ali. Sejam bem-vindos. Olha quanta gente bonita, abençoada. Segure a sua mãozinha no alto, não tenha vergonha não. Nós queremos dar um presente para você. É por isso que a gente quer que você se identifique, viu? Que Deus abençoe, voltem mais vezes e deixe o Senhor falar ao seu coração. Amém? Quero agradecer a pastora Marina por ter ministrado ontem. Cadê a pastora Marina? Parece que eu vi ela. Acho que está lá, aconselhando, atendendo alguém, né? Agradeço, obrigado a pastora Marina, que cobriu ontem, né? Por causa da voz, não ia ter voz para toda a semana. E também, né, nós estamos ainda num processo de recuperação. Nem todos os dias a gente fica tão bem. E obrigado, pastora Marina, por nos estar sempre cooperando e nos auxiliando. Amém? Efésios 6, quem achou o versículo 10, diga amém. Quem achou, diga assim: pega eu, Jesus. Ixi, o que aconteceu aí? Que saiu fraquinho esse pega eu, Jesus aí, né? Olha, quem achou, diga amém. Quem achou, diga mais forte: pega eu, Jesus. Vocês já ficam com medo quando eu falo assim, né? Efésios 6, 10. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Ou seja, a Bíblia diz para nós fortalecemos no poder de Deus. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e as autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com a qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Diga glória a Deus. Irmãos, esse texto maravilhoso, ele está inserido num livro muito abençoado, claro, como toda a Bíblia, o livro de Efésios. O livro de Efésios, ele é considerado pelos estudiosos o livro do discipulado. Todo cristão tem que conhecer o livro de Efésios. O livro de Efésios, ele traz os elementos básicos da fé cristã, os elementos básicos da vida cristã. E eu encorajo você depois, na sua casa, a ler todo o livro de Efésios. É um livro pequeno, são 6 capítulos, dá para você sentar e ler numa lida só assim, né? Se você quiser ler um pouquinho mais devagar, você lê um capítulo por dia, você leva 6 dias. Se quiser ir mais devagarzinho ainda, olha só, meio capítulo por dia, em 12 dias você lê todo ele. E aqui o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele dá várias instruções da vida cristã. Nos 3 primeiros capítulos, ele fala sobre a salvação pela graça, o conceito da salvação. Depois ele fala sobre a oração, a unidade com o corpo de Cristo. Depois ele fala sobre o convívio familiar, o papel do pai, o papel da mãe, o papel do esposo, da esposa, como que tem que ser um filho cristão. E por último aqui no capítulo 6, na última parte do capítulo 6, ele fala sobre o nosso tema que nós vamos falar hoje. Hoje nós vamos falar sobre o Espírito Santo e a batalha espiritual. Ou seja, ele diz no versículo 10, ele começa dizendo assim, finalmente, ou seja, ele está fechando esse livro. Ele diz, olha, façam tudo isso, se comportem de todas essas formas. Mas ele diz, mas não se esqueçam
que haverá uma batalha para vocês conseguirem cumprir tudo isso. A primeira verdade, irmãos, que nós entendemos é que sim, existe uma batalha espiritual. Os nossos olhos podem às vezes não ver fisicamente, mas existe o mundo espiritual, ele é verdadeiro, tanto o lado de Deus com seus anjos, como Satanás com os seus demônios. O versículo 11 diz que a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes, as autoridades, os dominadores deste mundo de trevas. No versículo 10 também diz, versículo 12, contra as forças espirituais. Diga comigo assim: batalha espiritual é uma realidade. Quando nós falamos, irmãos, de batalha espiritual, geralmente nós temos dois extremos. O primeiro extremo acerca de batalha espiritual é o que nós chamamos de obsessão. É um extremo, como o nome já diz, é um exagero. Ou seja, é aquela pessoa que vê demônio em tudo. Qual é o problema disso? Qual é o problema desse extremo? O problema desse extremo, irmãos, é que quando a pessoa ela vai para o lado da obsessão, ela põe toda a culpa e toda a responsabilidade ao diabo. Ou seja, tudo que está acontecendo na vida dela é culpa do diabo. É porque o diabo, é porque o diabo, é porque o demônio. O problema desse pensamento é que acaba eximindo a pessoa, ela para de assumir a responsabilidade. Veja bem, irmão, se o diabo existe, nós estamos aqui falando, a batalha espiritual existe, amém? Mas Provérbios também diz que a maldição sem uma causa, ela não vem. Ou seja, o diabo sim existe, mas para que ele possa atuar, eu preciso dar uma brecha, eu preciso cometer um pecado, eu preciso permitir às vezes algo negativo em meu coração para ele agir. Então esse é o primeiro problema com esse outro lado, o lado da obsessão. Quem está dentro, diga amém. Agora nós temos um outro extremo. O outro extremo é que nós chamamos de alienação total. O que significa isso? Enquanto um extremo, ele vê o diabo em tudo, e tudo é culpa do diabo, ele não fez nada de errado, ele é uma belezinha, sabe? Ele não faz nada de errado. No outro extremo, a pessoa é alienada, ela esquece, ela muitas vezes não sabe acerca de batalha espiritual, ela acha que esse negócio de demônio não é bem assim, ela acha que isso aí os pastores falam para pôr um certo medo nas pessoas, para coagir elas, elas não ficam assim atentas ao inimigo, e isso, irmãos, é muito perigoso. Os dois extremos são perigosos, mas nessa noite nós vamos falar desse outro extremo, a alienação. Nós vamos aprofundar um pouquinho sobre isso. Qual é o primeiro grande perigo de nós ficarmos alienados, desligados do mundo espiritual? Esquecermos que Satanás ele está contra nós. Olha o que diz aqui o versículo 11. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra o quê? As ciladas. Diga comigo, ciladas. Diga comigo, armadilhas. Quando você está alienado, você cai na cilada, porque você perde a atenção, você já não toma mais cuidado com o que você vê, você não toma mais cuidado com o que você fala, você já não toma mais cuidado com as propostas que são colocadas na sua frente, você já não toma mais cuidado com o que você conversa, e nós esquecemos que existe uma batalha, que existe uma luta. Eu me lembro muitas vezes disso, irmãos, uma coisa que me marcou muito, quando eu tinha por volta de quase 18 anos de idade, 17 para 18, né, eu fiquei ansioso como todo adolescente fica para dirigir, né? Apesar que hoje os jovens não estão mais sem aquele desespero para dirigir, né, que tem Uber, é mais fácil, mas na minha época, né, eu lembro que quando eu fiz 18 anos, eu separei todos os documentos, eu fiz 18 anos no domingo,
Na segunda-feira, 8 horas da manhã, eu já estava na autoescola. Quem fez isso aí também? Tem alguns aí comigo? Né? Alguns ainda conseguiam fazer as provas antes e só pegava a carteira com 18, mas na minha época não podia. Na minha época só podia dar entrada, a lei da época era assim. E eu lembro, irmãos, que eu, na ansiedade, 18 anos, eu queria 17 e tal. E eu lembro que os meus amigos, os pais deles já iam dando algumas aulas para eles. Às vezes levava, dava uma voltinha aqui, uma voltinha ali. E claro, eu também fiz a mesma coisa. Falei, mãe, me dá umas aulas. Deixa eu já pegar um pouquinho, mãe, o volante. Assim, um domingo à tarde, rua calma, um lugar tranquilo. Minha mãe dizia, não. Eu falei, mãe, deixa, mãe. Ela falava, não. Eu falei, mãe, mas todos os meus amigos fazem, os pais fazem. Ela disse, eu não sei a respeito dos seus amigos, dos seus pais, mas eu sei a respeito de você. E eu sei que você é um rapaz de Deus. E o diabo só quer uma brecha sua. O diabo só está esperando uma brechinha sua para destruir sua vida. Eu falo assim, mãe, mas ela falou, eu não sei a respeito deles. Se os pais deles entendem dessa forma, não entendem dessa forma. E às vezes eu citava alguns amigos que não tinham Jesus, e aí ela era até mais enérgica. Dizia, eles já estão do lado do diabo. O diabo não vai se preocupar com eles. Mas os que estão de pé são o alvo dele. Aqueles que entregam a vida a Jesus são o alvo dele. E sabe, irmãos, tem hora que a gente esquece disso. Tem hora que a gente esquece. Principalmente a liderança. Tem hora que esquece que é o alvo do diabo. E fica cego, bobo, criança. E não percebe que está numa batalha espiritual. E não consegue perceber as ciladas de Satanás. Quanto mais nós nos envolvemos com as coisas de Cristo, mais o alvo nós somos. Recentemente eu tive umas experiências mais profundas acerca de batalha espiritual. Nesses dias na igreja eu estava fazendo uma reunião e eu citei umas frases na reunião. E alguns dias depois eu estava orando por uma pessoa num processo de libertação, e a pessoa ali, passando por aquele processo, o demônio repetiu todas as frases que eu falei na reunião. E eu percebi, ele está vigiando. Ele está ao nosso redor. Qual é a cilada que você está caindo? Qual é a cilada que talvez você não está percebendo? Às vezes as ciladas de algum é uma fofoquinha. E ele percebe. Ele adora de pôr um fofoqueirinho pertinho de você. A cilada de alguns são os filhos. Se falou do filho, fica um bicho. Tem pai que se falou do filho, falou do meu, não, falou do meu filho. Falou do meu filho, eu vi um leão. Um leão encapetado? Ou um leão do Espírito Santo? Jesus, o leão da tribo de Judá. Quando nós falamos, irmãos, de batalha espiritual, não se iluda. Uma pessoa ficar assim, irmãos, endemoniada, é o menor dos menores. A maior batalha está na mente. Pode, pastor, um crente ficar encapetado? Demoniado? Pode. Ele pode estar num segundo cheio do Espírito Santo e no outro segundo estar endemoniado. A Bíblia diz que Pedro, certa vez, tem uma das maiores revelações. Jesus fala a Pedro, o que estão dizendo quem eu sou? Pedro, Jesus, tu és filho de Deus. E Pedro tem aquela revelação. E Jesus elogia Pedro. Pedro, que revelação de Deus que você teve. Ele teve uma presença poderosa com o Espírito Santo. Poucos segundos, minutos depois, Pedro fala assim, não, Jesus não vai morrer na cruz, não. Sai para trás, Satanás. Todos nós podemos, se nós não vigiarmos. Nós temos que aprender sobre batalha espiritual.
Eu nem vou pedir para levantar a mão aqui quantos tiveram hoje uma grande batalha para estar aqui hoje, porque Ele não queria que você aprendesse sobre isso. Então, irmãos, nós temos que tomar cuidado. O versículo 11 diz assim: vistam da toda a armadura, fica firme contra o quê? As ciladas. Nós estamos em uma batalha, e não é para nós termos medo, amém, irmãos? Porque ela diz que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Mas é para nós sermos o quê? Vigilantes. O versículo 12 também fala que a nossa luta não é contra pessoas. Às vezes você está tão bravo contra as pessoas, aquela pessoa falou, aquela pessoa disse, aquele chateou, e nós não estamos enxergando que é batalha espiritual. Às vezes, irmão, essa batalha que vem, às vezes, num sentimento que fica em nosso coração. Eu lembro que uma vez eu estava assim meio triste, aquela tristezinha não saía. Aí eu pensei, acho que é cansaço. Aí tirei uns dias de folga. Descansei, tranquilo. Não passou. Aí eu pensei assim, não, acho que é a vontade de comprar umas coisas, né? Quando a gente compra, a gente se sente bem, né? Aí, irmãos, fui lá, comprei eu usava terno naquela época, eu comprei um terno, né? Fui na loja, tal. Aí, irmãos, né? A tristeza não foi embora, a fatura chegou, aí fiquei mais triste ainda, né? Aí eu pensei, acho que é um passear, e passeei. Até que um dia eu estou orando, e Jesus falou assim, o Espírito Santo, aquele pensamento, como eu já preguei aqui segunda-feira: repreende. Repreende isso. Eu falei, é mesmo, olha, como eu fiquei o quê? Desatento. O meu sogro, ele tem um costume, né? Família de pastor, tu não fica pregando para todo mundo, né? Meu sogro tem o costume, quando a gente fala assim, eu vou para a praia, dar uma distraída um pouco. Ele fala, distrair nunca. Eu posso ir descansar, ficar distraído, jamais. E ali, irmãos, eu repreendi aquilo, eu expulsei aquela tristeza, entrei em batalha espiritual. Veja bem, irmãos, acerca de batalha espiritual, nós não temos que fazer ela o foco da nossa vida, amém, irmãos? Porque nós vamos para o outro extremo, mas nós não podemos descuidar. Toda oração que eu faço, eu sempre faço, eu tiro um período daquela oração para repreender o diabo. Como eu disse, essa semana eu quero ser o mais didático possível. Já percebeu todas as orações que a gente faz aqui? Senhor Jesus, fala comigo agora, não o que eu quero ouvir, mas o que eu preciso ouvir. E eu repreendo todas as obras de Satanás, que querem me atrapalhar de ouvir a palavra de Deus. Eu lembro que uma vez no culto, uma pessoa me procurou e falou assim, pastor, o senhor pode repetir os últimos 10 minutos da mensagem? Eu falei, ô louco, mas tudo isso? Né? Mas por que você precisou ir ao banheiro, alguma coisa? Eu falei assim, não, pastor, eu não escutei. Eu fiquei surda por 10 minutos. Eu não escutava. E ali eu entendia. Havia uma ação o quê? Maligna. Nós precisamos, irmãos, estar atentos. Versículo 14, assim, mantenham-se o quê? Firmes. Versículo 13, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer o quê? Inabaláveis. A questão não é se você será atacado, você vai ser atacado. Mais cedo ou mais tarde o diabo vai nos atacar. E por isso que eu louvo a Deus por você que está aqui hoje, que está aqui nesta semana. Sabe o que Deus está fazendo na sua vida? Ele está te aperfeiçoando. Ele está te melhorando a sua habilidade espiritual, a sua sensibilidade com o mundo espiritual. Não caia na cilada. Ore, pede ao Senhor, abre os meus olhos, Senhor, e deixa Deus ficar atento para que eu não venha cair nas ciladas. E diz assim o versículo 14, mantenham-se firmes. E a partir então do versículo 14, a palavra de Deus fala sobre uma armadura que nós temos que nos proteger contra as ciladas do inimigo. Aqui o apóstolo Paulo, irmãos, ele faz uma alusão aos soldados romanos. Você lembra daqueles soldados romanos, já viu assim de filmes, gladiador, né, o capacete, a couraça? Então ele escreve esse texto fazendo ali como uma comparação a um soldado romano.
E como que nós temos que nos revestir, irmãos, para estarmos firmes? Primeiro, olha o que diz aí o versículo 14. Acompanhe comigo, por gentileza. Diz assim: revista, assim mantenham-se firmes, cingidos com o quê? Com o cinto da verdade. O cinto da verdade. O cinto, irmãos, era aquela parte da armadura que ia por cima de tudo, que prendia a armadura, que mantinha a armadura no seu lugar. Era no cinto que se pendurava a espada, era no cinto que se pendurava outras armas. Ou seja, ela está no centro, ela protege essa região do corpo. É o que mantinha a roupa em equilíbrio, que mantinha o soldado mais forte. A verdade, irmãos, ela nos mantém de pé. Jesus falou: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem anda na verdade está sempre livre. Quem anda na verdade está sempre liberto. Não permita mentira na sua vida. Não permita as coisas erradas. Não permita os rolos. Não permita a confusão. Não permita o pecado na sua vida. Ande na verdade, e a verdade fará você livre. E quando vier o ataque do inimigo, você não vai precisar ter medo, porque você está firmado na verdade. E você lembra que a verdade não é uma expressão, a verdade não é uma força, a verdade não é um conceito. A verdade é uma pessoa, pois Jesus diz: eu sou o caminho, eu sou o que? A verdade. Quando você está com a verdade na sua vida, não há o que você temer. Coloque em ordem a tua vida hoje. Eu vou repetir: coloque em ordem a tua vida hoje. Se arrependa dos seus pecados. Se você tem caído em ciladas do diabo e não está percebendo, e ele está ali rodeando a sua vida, está bagunçando com a sua vida, pede para o Espírito Santo abrir os teus olhos e se cinja com esse cinto da verdade. Depois ele diz: coloque então a couraça, o que? Da justiça. A couraça, aquela parte da armadura que cobria aqui o peitoral. A couraça, ela protegia os órgãos vitais do corpo. A proteção, a justiça de Deus. Nós temos que lembrar, irmãos, que nós não somos salvos pelas nossas obras, nós somos salvos pela graça. A graça do Senhor nos justifica. Ou seja, você não anda na sua justiça, mas anda na justiça de Deus. Nós não precisamos ficar orando a Deus: olha para mim, Senhor, eu não mereço passar por isso. Ou ficar também ao mesmo tempo dizendo: Jesus, Pai, Jesus, tem misericórdia de mim, eu tenho feito tudo para te agradar. Não, irmãos, nós não pedimos bênçãos porque nós temos feito algo de bom. Nós pedimos as bênçãos e a proteção de Deus por causa da sua graça, a sua justiça. Ele nos justifica, dizemos: Senhor, tenha misericórdia de mim, tenha graça, Senhor, e manifeste a tua proteção. Olha o que diz agora o versículo 15, você está acompanhando comigo? E diz assim: e tendo os pés calçados com o quê? Com a prontidão do evangelho da paz. Os pés calçados com o evangelho. E ali ele faz então aquela comparação com as botas, sandálias que os soldados usavam. O que Deus está querendo dizer para nós? Coloque sobre os seus pés o quê? O evangelho, a pregação do evangelho. Isaías diz: conformosos são os pés daqueles que anunciam a palavra de Deus. Mas pastor, a Bíblia não está falando do diabo nos atacar? Preste atenção no texto, a Bíblia fala do diabo nos atacar e eu estar o quê? Me defendendo. Falar de Jesus, irmãos, para uma pessoa não é somente algo de bom que nós estamos fazendo com ela. Quando eu estou falando de Jesus para uma pessoa, eu estou me protegendo. Falar de Jesus me protege. Falar de Jesus mantém o meu coração espiritual saudável. Falar de Jesus remove as mágoas e amarguras do meu coração. Quando eu falo de Jesus, eu estou andando, eu estou em movimento. Quem fica parado, irmãos, pega dengue e fica credidegoso. É só começar a ver gente brando no problema. É só começar a ver gente parando de trabalhar, que começa a dar problema. Quando começa a chegar: olha, esse aqui brigou com isso aqui você brigou com isso aqui, ele fala: já parou. Porque quem está em movimento não tem tempo para brigar. Quem está produzindo não tem tempo para escrever mensagem no WhatsApp reclamando do outro. Vai trabalhar, vai pregar de Jesus. Não tem o que fazer. Quando nós falamos de Jesus, irmãos, a gente fica bem espiritualmente.
Quando a gente começa a falar de Jesus, os demônios começam a sair da nossa mente. Quando a gente começa a falar de Jesus, o diabo não fica perto de nós. Deu problema, é porque parou de falar de Jesus, começou a falar da vida dos outros, começou a falar não sei da cor da igreja, começou a falar do que? Do Bolsonaro, começou a falar do dólar, começou a falar do euro, e sabe do que não está falando? De Jesus. De Jesus não está falando, porque quem fala de Jesus está sempre protegido. Porque o diabo não fica perto de quem fala Jesus, 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 o nome Jesus. E aí você já entregou sua vida para Jesus, e aí Jesus é a solução da sua vida. Calce o evangelho, o sapato do evangelho, sempre em movimento, indo para frente, falando de Jesus. Quer curar a depressão? Fala de Jesus. Quer melhorar o seu ânimo? Fala de Jesus. Quer ver as coisas desenrolar na sua vida? Fala de Jesus. Pode fazer o teste. Você vai parando de falar de Jesus, os problemas vão tudo aumentando. O evangelho não é quando nós falamos de Jesus, irmãos, olhe para cá, não é para ficar assustado não, viu? Quando nós falamos de Jesus para uma pessoa, nós não estamos fazendo bem só para ela, nós estamos fazendo bem para nós mesmos. Porque quando falamos de Jesus, estamos protegendo a nossa vida espiritual. Quem está dentro, diga amém. Depois ele diz aqui o versículo 16: usem o escudo da fé. Pega o escudo. Faz assim com a sua mão agora, diga assim: eu estou com o escudo. O escudo, irmãos, é para proteger o quê? Das flechas, dos ataques. Então, quando o diabo começar na tua mente com aquelas setas, ninguém te ama, está todo mundo contra mim. Quando o diabo começar com essa seta, Deus não está te escutando. Quando o diabo começar com aquela seta aqui, não adianta nada buscar a Deus. Sabe o que você tem que fazer? Tem que pegar o escudo. E o escudo ele é do que, irmãos? Da fé. E dizer: eu creio, Satanás, Deus está comigo. Ele está comigo. Se coloca de pé. Vamos pegar o nosso escudo aí. Amém? Vamos praticar um pouquinho o escudo. Faz assim com as tuas mãos. Pastor, o senhor faz isso? Eu faço. Claro, quando estou sozinho no quarto, né, irmãos? Não, você filmando na frente de todo mundo, né? Quando eu estou sozinho lá, eu pego o meu escudo e falo: Satanás, eu estou com o escudo. Pela fé, o meu Senhor Jesus disse: eis que estou contigo todos os dias da sua vida. E eu creio que Ele está comigo. Eu não caminho pelo aquilo que eu estou vendo, eu caminho pelo aquilo que eu creio. Eu pego o meu escudo da fé e digo: Senhor, eu não entendo, mas eu confio no Senhor. Eu pego o meu escudo da fé e começo a declarar o Salmo 23: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu pego o meu escudo da fé e começo a declarar Salmo 1, verso 3: e tudo quanto eu fizer prosperará e vai dar certo em nome do Senhor Jesus. Eu pego o meu escudo da fé e começo a dizer: o meu Deus suprirá toda a minha necessidade. Eu pego o meu escudo da fé e começo a declarar Isaías 43: ainda que eu passe pelo fogo, ainda que eu passe pelas águas, eu não vou me submergir, porque o meu Deus está comigo. Ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, Ele não me abandona. Então eu pego o meu escudo da fé. E Deus trouxe você aqui nessa noite para dizer: meu filho, pega esse teu escudo. Pega esse teu escudo da fé. O justo, ele vive pela fé. Como você está? Está tudo ruim. Fala: pela fé, está bom. Pronto, já resolveu. Você não falou que sim, né? Pronto. Quando alguém perguntar como está, pela fé, está tudo bem. Pela fé. Você não tem que ser um alienado. Você não tem que dizer, né? Não, vai tudo maravilha. Não, às vezes tem tempos que estão ruins. Mas você já começa sempre dizendo: pela fé. Pela fé, diga comigo, é pela fé. Pela fé. Pela fé. E hoje à noite Deus levantar um exército neste lugar. Nós somos exército, irmãos. A igreja não é um navio transatlântico de cruzeiro de férias, não, viu? Pastor Jefferson, nosso líder, gosta muito de usar essa ilustração. No cruzeiro transatlântico de férias, você tem 90% né, tomando banho de sol, reclamando da comida, reclamando que não né, e tem 10% lá se matando.
Igreja é navio de guerra. Navio de guerra, todo mundo é soldado. Fala para o seu irmão, você é soldado aqui. Fala para ele aí. Fala para você não está de férias aqui. Fala para ele aí. Férias. Preste atenção, irmãos. Existe um momento sim de nós nos lamentarmos na presença de Deus e chorarmos. Mas tem hora que tem que se levantar como soldado. Parar com esse mimimi. Parar de agir como um bebê. Paulo disse, quando eu era criança, eu falava e agia como criança. Quando eu me tornei adulto, eu acabei com coisa de criança. Quer ver uma criancice nos dias de hoje? Resolver tudo por WhatsApp. Criança. Perdão por WhatsApp. Criança. Você pede perdão por WhatsApp. Não se escreve reclamando por WhatsApp. Se você receber mensagem algum dia, alguém nem responda, para você não ficar no mesmo nível da pessoa. Nem responda. Age como ser maduro. Gente madura olha no olho. Pede perdão de frente. Não é à toa, irmãos, que muitos estão doentes, vida minguada, não cresce espiritualmente. A palavra de Deus nos advertiu, o livro de Efésios, fica firme, não vacila, cuidado com a cilada, se mantenha firme. E por último diz o versículo: além disso, use um escudo da fé, com a qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. E use o capacete da salvação. Preste atenção na sabedoria do texto. Nos pés é evangelho, na cabeça, o que protege a mente, irmãos? A salvação, o amor de Cristo, a cruz. Quem para de pensar na cruz, está pensando em outras coisas. Quando eu lembro que o meu Salvador fez por mim, eu não tenho tempo para perder. Quando eu lembro da salvação, quando eu lembro que Ele foi até o final naquela cruz, quando eu lembro que Ele fez por mim, eu não tenho que ficar pensando nas coisas deste mundo, como Colossenses 3 diz, eu vou pensar nas coisas do alto. E se Ele não desistiu, eu também não desisto. O capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Versículo 18: orem no Espírito em todas o quê? Ocasiões. O que é orar no Espírito, irmão? Você fica 24 horas orando. Ora no Espírito, aquela oração interior, só você e Deus. Por quê? Tem hora que você está no trabalho, não dá para você, espera aí, eu vou ali para o banheiro orar. Tem hora que não dá. Então quando for na frente de um cliente, vai orando em Espírito: Senhor, me dá sabedoria, mostra se é cilada. Está lavando a louça, está orando com Jesus. Vai fazer uma prova, Senhor, o quê? Sempre atento, para não cair o quê, irmãos? Nas ciladas. Com toda oração e súplica, tendo isto em... Versículo 18: tendo isto em mente. Olha o versículo 18, ainda diz: estejam atentos. Jesus ama muito você e te trouxe aqui nessa noite para proteger você, não cair nas ciladas. E persevere na oração por todos os santos. O final do versículo 18. O que ele quer dizer com isso? Que da mesma forma que não é fácil para você, não é fácil para o seu irmão do lado. Então ele diz que agora o último passo para nós não cairmos nas ciladas é orarmos uns pelos outros, estarmos no corpo ligado. A ovelha fora do aprisco, o lobo come. O galho fora da árvore, ele seca. Um membro amputado do corpo, ele morre. Então, se falar para o seu irmão, diga assim: você não vai se livrar de mim. Fala para ele aí. Diga para ele: eu preciso de você. Diga para ele: eu preciso de você. Agora você vai dizer: e você precisa de mim. Dê a mão para quem está do seu lado. Comece a orar agora pelo seu irmão. Fortaleçam-se no poder.
É uma semana de nós subirmos o nível espiritual. É uma semana de chegar num outro nível. Há um mundo espiritual. Há uma batalha, um ataque. E nós temos que vencer neste mundo espiritual.